Oi gente, tudo bem? Aqui é a Laura e o vídeo de hoje eu vou compartilhar a minha, não é bem a minha TBR de dezembro, mas enfim, são os livros que eu gostaria de ler no mês de dezembro. E quem acompanhou esses dias pra trás os stories lá do Nostalgia, viu que na verdade eu nem ia postar um vídeo de TBR agora em dezembro, porque eu já fiz um vídeo de TBR em setembro, em outubro e em novembro, e não é um plano ter todo mês um vídeo de TBR, só que alguns dos vídeos que eu tinha planejado, especificamente o de hoje, para essa semana agora, teve que ser atrasado por, enfim, diversos motivos. Mas como eu sei que vocês gostam de TBR, eu pensei que seria um vídeo interessante para colocar no meio, né, desses vídeos que eu tinha planejado. E também porque são livros que eu queria muito, 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 muito ler. E eu falo isso todo vídeo de TBR, mas enfim. Essa eu acho que é a TBR que eu tava mais animada, porque são livros que eu guardei pra ler em dezembro. E são livros que, já vou adiantar, que não é pra ninguém se sentir pressionado pela quantidade de livros, porque são livros que vocês vão ver que eu tenho um ritmo diferente de leitura, eu costumo ler mais rápido e eu leio vários livros de uma vez. Eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo de meus hábitos de leitura, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem. Mas é porque também são livros rápidos de ler, geralmente eles são livros que eu leio em 2, 3 dias, porque são livros de fantasia e são livros de romance também, então são livros que naturalmente fluem bem mais rápido pra mim, que tenho esses gêneros como meus gêneros favoritos. Então acho que vocês vão entender um pouquinho, e quem é fã desses livros, e porque tem algumas sagas aqui, vocês vão entender por que eu leio esses livros rápido, porque provavelmente quem é fã dessa saga costuma ler rápido também. E eu também guardei alguns desses livros para ler agora em dezembro, por causa disso, de eu poder ler rápido, e porque eu vou entrar de recesso do meu trabalho um pouquinho mais cedo esse ano. Então vou ter muito mais tempo e eu tô priorizando a leitura, é uma coisa que eu costumo fazer, então não se sintam pressionados, tá, com a quantidade de livros, porque tem muita fantasia, tem muito romance e tem muitos quadrinhos também, que são quadrinhos que estão sendo lançados agora ou que eu guardei pra ler agora, então é normal que, enfim, parece muito, mas, enfim, também nem sei se eu vou conseguir ler isso tudo, mas são livros que eu separei pra ler nesse mês de dezembro, ou para tentar, pelo menos, ler ao longo do mês de dezembro. Mas sem mais delongas, eu acho que vocês vão gostar bastante dessa TBR, porque tem alguns livros de temática natalina, tem muito romance, tem muita fantasia, tem quadrinhos, então, enfim, acho que vocês vão gostar bastante. Então, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve aqui no canal e vamos lá. Eu vou começar primeiro para honrar um pouquinho o clima de Natal, né, do cenário aqui. E eu vou falar minhas duas leituras que são temáticas de Natal, se eu conseguir encaixar mais, como eu mostrei no vídeo, né, da tag natalina, que vai estar aqui nos cards também. Se eu conseguir encaixar mais, vai ser algum daqueles livros que eu ainda não li, mas os dois livros que eu separei pra ler que tem a temática de Natal. Primeiro é Vida e Aventuras de Papai Noel. Eu estou gravando esse vídeo, eu já comecei a ler, eu li 2 capítulos só, ele é bem rapidinho de ler, então tô degustando um pouquinho, mas esse aqui vai ser a minha primeira leitura temática. E um outro que eu comprei que ainda não chegou é o Cartas do Papai Noel, que eu vou deixar aqui a capinha pra vocês. Então são os dois livros temáticos de Natal que esses com certeza eu vou ler. E o Cartas do Papai Noel, dependendo de quando chegar, eu vou lendo aos pouquinhos também, capítulo a capítulo, e eu espero acabar até o dia 25. E pra pelo menos terminar ou no dia 25, né, pra tá super no clima do Natal, ou se não, um pouquinho antes. Outro livro que esse não é de temática de Natal, mas ele também é um livro muito rapidinho de ler, que eu separei para ler especialmente em dezembro, que já é o mês, né, que eu tô guardando alguns dos meus livros favoritos do ano para ler ao longo do mês de dezembro, que é o Divinas Mulheres. Eu mostrei com um pouquinho mais de detalhes esse livro no vídeo que eu fiz um unboxing enorme com os últimos lançamentos da Dark Side. Eu vou deixar aqui nos cards também para vocês assistirem. E esse livro, ele é bem rapidinho de ler, porque cada página tem de uma figura feminina histórica ou mitológica, enfim. Então ele é bem tranquilinho de ler. Eu tô fazendo uma interação lá nos stories do Instagram sobre esse livro, então confere lá o link pros stories pro meu Instagram, vai estar aqui na descrição. Então esse também é um livro que eu separei pra ler ao longo do mês de dezembro, e ele é bem rapidinho, então também dá pra ler enquanto eu leio outros, que é o que eu estou fazendo no momento. E aí agora eu já vou falar de
4 graphic novels, HQs, enfim, quadrinhos que estão reservados para ler ao longo do mês de dezembro. E o primeiro deles é o Heimat. E tá aqui, ó, Ponderações de uma Alemã sobre sua terra e história. Eu mostrei ele também, acho que em algum unboxing que eu fiz aqui no meio do ano, enfim, não lembro. E ele é grande, mas ele é bem ilustrado, então ele tem uma quantidade razoável de texto, né, para uma história em quadrinhos, mas ele não é muito grande como se fosse um livro em prosa. E também é um desses para ir degustando, que eu não tenho pretensão de necessariamente acabar ao longo do mês de dezembro. Isso é outra coisa também. Alguns desses livros eu vou começar a ler esse mês de dezembro, ou já comecei, mas eu não necessariamente vou acabar de ler todos esses livros em dezembro. Mas como o Natal, ele também, pra mim, pessoalmente, ele tem uma carga bem nostálgica, bem pessoal, assim, eu achei que seria legal guardar esse quadrinho pra ler ao longo do mês de dezembro, porque me lembra um pouquinho da minha família, e eu gostei, achei que seria legal compartilhar algumas dessas experiências de leitura ao longo do mês também com a minha mãe. Então eu guardei pra ler em dezembro, e esse eu tô me segurando tem muitos meses mesmo, porque eu comprei ele tem muito tempo. Mas enfim, esse vai ser outro que eu vou começar agora em dezembro. Só uma pausa pra lembrar que se você quiser saber mais da sinopse de cada um desses livros, porque se eu for ler a sinopse, eu sei que vocês gostam, mas se eu for ler a sinopse de todos os livros vai ficar um vídeo de 1 hora, então, e eu sei que nem todos os livros interessam a todo mundo que tá assistindo, então lembrando que se você quer saber mais, eu vou deixar o link pra todos esses livros que eu falar aqui ao longo do vídeo, aqui na descrição, então é só clicar nesse link, que você vai poder ver o preço se você quiser comprar, você vai poder ver a capa se você tiver achado bonito, a sinopse se você tiver interesse e se você quiser comprar. Como todos esses links vão ser os links da Amazon, eu ganho uma pequena comissão, você não gasta nada a mais com isso. E os próximos 3 quadrinhos que eu vou mencionar, eles não estão aqui comigo porque eles vão chegar em parceria com as editoras. E o primeiro deles, Laura Jean Vive Terminando Comigo, e esse é da Intrínseca, e eu fiquei super animada porque eu não sei se é o primeiro mangá que eles estão publicando, mas enfim, é o primeiro mangá que eu vou ler da Intrínseca, então eu tava super animada pra conferir e eu tô aguardando ansiosamente o livro chegar, e ele com certeza vai ter resenha, enfim, vou falar muito sobre ele. Os outros 2 são da Companhia das Letras e são de livros que eu tava super animada também, que o primeiro é a adaptação para os quadrinhos de 1984. E esse é um livro que ele é um clássico, se você ainda não leu, leia, recomendo fortemente, porque ele é imprescindível e eu acho que ele nunca foi tão atual. E ele é um livro que quando eu li me marcou muito, então eu estou super curiosa para ver como que foi feita essa adaptação, porque do pouco que eu vi, eu achei muito interessante e parece que vai ficar muito, muito bonito, a edição como um todo, enfim. Então, tô ansiosamente esperando chegar o meu livro para começar a ler e vai ter resenha, eu vou mostrar para vocês também. E o outro é a adaptação para os quadrinhos do Sapiens, e é um livro que também eu quero ler enquanto eu leio os quadrinhos. Eu acho que eu vou fazer esse projeto de leitura conjunta, mas ainda não tenho certeza. Me contem se vocês acham interessante, deixe aqui nos comentários se vocês acham válido, porque às vezes eu posso, não sei, gravar um vlog sobre isso, enfim, ideias. Mas esses são os quadrinhos. Aí agora eu vou mostrar os outros livros. Um livro de não ficção que eu comecei a ler, acho que na última semana de novembro, nos últimos dias de novembro, na verdade, que esse eu não sei se eu vou conseguir terminar em dezembro, porque ele é um livro muito grande e é um livro de não ficção e que eu também quero dedicar um tempo para ler com calma, porque é o livro Uma Terra Prometida, do Barack Obama, é a autobiografia dele, e ele é um livro muito, muito rico, muito interessante, e apesar dele ter uma leitura muito fácil, ele não é um daqueles livros para você querer ler rápido. E quando eu li o livro da Michelle, que foi um dos meus livros favoritos de 2018, tem resenha desse livro, vou deixar aqui na descrição. Foi um livro que me impactou muito e foi um livro que eu também li no final do ano, eu acho que eu li em novembro, se eu não me engano, de 2018, e foi um livro que eu gostei muito de ter podido dedicar tempo para leitura, e eu quero fazer o mesmo com o livro do Barack Obama, e ele tem quase 800 páginas, então, como eu tenho tantos livros que eu quero ler, ele vai ser esse meu livro que eu vou mesclando ficção com não ficção, aí esse vai ser a não ficção que eu vou usar para mesclar com as outras leituras. Mas já adianto, ele vai ter resenha com certeza, ou talvez um vídeo específico sobre ele, mas ele é um livro que eu já adianto que eu estou gostando muito, muito, muito mesmo. Eu amei a escrita e o livro da Michelle me marcou muito, mas eu não sei, talvez o livro
do Barack Obama me marca um pouquinho mais, quem sabe. E agora, os livros de ficção, mais especificamente de fantasia. Eu vou começar primeiro com a minha saga favorita de todos os tempos, que, adivinha? A Irmandade da Adaga Negra, é claro. E eu tenho aqui O Pecador. Ele tá até embalado no plástico ainda, porque esse é o 18º livro do cânone principal, né, da Irmandade da Adaga Negra. Só que eu ainda não comecei a ler ele, por quê? Porque a Universo dos Livros não lançou os outros 2 spin-offs que tem da série O Legado da Irmandade da Adaga Negra, que pra ler O Pecador, você precisa ler aqueles outros, por quê? Porque apesar de não ser focado nos irmãos, que são, né, centrais da Irmandade da Adaga Negra, os spin-offs, eles têm acontecimentos extremamente relevantes que influenciam diretamente na história central, né? Então, assim, eu tô lendo em inglês mesmo, aí eu tô até no Kindle, eu li no final de novembro o Blood Fury, vou deixar a capa aqui, que é o 3º da série, né, Legados da Irmandade da Adaga Negra. E aí agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô lendo o Blood Truth, que eu vou deixar aqui também, que é o 4º. E aí, depois dele, eu vou ler, que é um conto de Natal, só que é do ano passado, que é um conto assim, né, porque é um livro bem grande. É Where Winter Finds You, que eu vou deixar aqui também. Então, vou terminar de ler o conto de Natal, aí eu vou pegar O Pecador pra ler. E aí, depois do Pecador, a autora lançou agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não saiu, se eu não me engano, mas aí ela tá lançando o de Natal desse ano. Então, assim, pra mim, eu tô achando ótimo que eu guardei pra ler todos esses livros, porque eu devoro, e quando eu leio um desses livros, eu fico super imersa nesse universo, então eu preciso só ler esse livro, só ler essa saga, e eu tô super feliz porque eu acho que eu comecei a ler quando lançou, quando começou a lançar, aqui no Brasil especificamente. Então aqui no Brasil só existiam 3 livros, então eu acompanhei, eu só tive essa experiência de poder ler mais de um livro da Irmandade da Adaga Negra, um atrás do outro, quando eu comecei a ler, literalmente, porque, como eu falei, só existiam esses 3. E aí agora eu tô achando ótimo, porque eu adoro a expectativa de ficar todo ano esperando sair o livro daquele ano, ou os 2 livros daquele ano, porque J.L. Ward escreve freneticamente, mas tinha muito tempo que eu não deixava isso acontecer. Então eu tô super animada porque vai ter overdose de Irmandade da Adaga Negra pra Laura aqui. Então, enfim, já compartilhei dos da Irmandade da Adaga Negra. Capau fazendo um barulho bem alto aqui enquanto eu gravo o vídeo. E falando em séries que eu amo, esse é um momento que quem tá acompanhando, né, a saga lá nos stories, no Nostalgia, tava esperando, que é Eu Vou Ler. Guardei, consegui me segurei até chegar dezembro. E eu vou ler Corte de Asas e Ruína, o último de ACOTAR. Então, assim, estou louca pra começar esse livro. Eu consegui esperar. Eu li em outubro o Corte de Espinhos e Rosas e li em novembro o Corte de Névoa e Fúria e consegui me segurar e vou ler Corte de Asas e Ruína agora em dezembro. E aí, pra entrar super no clima do Natal, também vou ler Corte de Gelo e Estrelas, então, pra fechar com chave de ouro. E aí, como eu já vou estar super imersa também na Irmandade da Adaga Negra, eu acho que eu não vou sofrer tanto por terminar essa série que me conquistou. E se vocês quiserem acompanhar, porque eu até tinha pensado em fazer um vlog, mas eu pensei tarde demais, porque seria... Eu particularmente acho que teria sido interessante gravar um vlog quando eu comecei a ler o primeiro livro da saga, só que como eu não achei que eu ia gostar tanto, não aconteceu. Então quem quiser acompanhar a minha reação, eu vou compartilhar lá nos stories do Instagram, enquanto eu leio o livro. E aí, falando em séries, tem 2 que eu quero começar. Uma não é uma série, é uma duologia, eu acho, uma trilogia no máximo, mas que todo mundo me indica, que é, já que eu comecei a ler ACOTAR, eu vou começar a ler Trono de Vidro. E eu tô super curiosa, porque quando eu comecei a ler ACOTAR, todo mundo falou assim, lê Trono de Vidro, você vai amar. E quando eu perguntei lá no Instagram, algumas pessoas falaram que eu ia gostar até mais de Trono de Vidro. Não sei, porque eu gostei muito de ACOTAR, então tô bem receosa, mas enfim, tô curiosa pra ler. E se eu gostar, vai ser ótimo, porque eu amo ler séries, eu amo saber que eu me apaixonei muito por uma história e que ainda vai ter uns 10 livros depois pra ler, então Trono de Vidro... Tem muito livro aí
se eu gostar, então vai ser uma série que, se eu gostar do primeiro, vai me acompanhar ao longo do próximo ano, então 2021 já vai ter vários livros que eu já vou estar super ansiosa para começar o ano com a expectativa de ler. Então, Trono de Vidro vai ser provavelmente um dos últimos livros que eu vou ler em dezembro, se eu conseguir, né, ler ainda em dezembro, senão vai ser com certeza um dos primeiros de 2021. E aí, outro livro que, mais ou menos nessa pegada, que todo mundo fala muito bem, que é O Príncipe Cruel. Então, sim, tô mergulhando na fantasia nesse final de ano. Acho que tá todo mundo precisando um pouquinho disso depois desse ano, né? E eu vi muita gente falando que ele é um pouco mais adulto do que os outros dois, porque tem uma coisa mais política, tem uma trama política envolvida na história, então eu tô bem curiosa também pra conferir, eu já vi muita gente pirando no livro, falando que é muito bom. Eu também vi gente criticando, falando que é superestimado, então assim, estou curiosa, eu tô com a cabeça super aberta, não tô criando tantas expectativas, mas tô bem animada para conferir. Então, esse vai ser também, provavelmente, um dos últimos livros que eu vou ler esse ano, se eu conseguir ler esse ano. Mas acho que é isso. Esses são todos os livros que eu gostaria de poder ler em dezembro. Vamos ver se eu vou conseguir, mas sem expectativas. Eu tô animada só pra poder descansar um pouquinho e pra poder, acho que pela primeira vez no ano, dedicar muito tempo pra conseguir ler e entrar de recesso, né, do trabalho, então conseguir realmente mergulhar nas leituras e tirar um tempinho pra ler tanto quanto eu gostaria. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado das leituras e deixa o like no vídeo, por favor, isso ajuda demais, demais mesmo. E deixa aqui nos comentários qual desses livros você mais gostou e, por que não, compartilha também as suas leituras de dezembro, eu vou adorar saber. E é isso, e até o próximo vídeo. Tchau!